E é com muito prazer que você que ainda não conhece, eu apresento o Dr. Raul Pessoa! Olá, pessoal, obrigado, é um imenso prazer estar aqui contigo novamente, podendo ser contagiado com essa alegria, essa energia maravilhosa que você tem, essa luz que irradia, e eu não posso esquecer que eu tive o prazer de receber essa luz lá na Flórida, né, quando a gente se conheceu. A gente conhecia ela, esposa maravilhosa. Breve entrevista com ela, viu? A gente aqui tão pertinho e acabamos nos encontrando lá do outro lado do oceano. E é um imenso prazer estar aqui, um prazer estar podendo participar, entrar na casa de vocês, no lar de vocês. Sou muito agradecido pelo convite. Espero que a gente, nesse dia aqui, a gente possa levar um pouquinho do nosso conhecimento, compartilhar um pouquinho, porque, como eu sempre digo, a vida é um grande teatro, sim, e todos nós estamos sempre interpretando alguns papéis, e esses papéis nos representam através das personas, como Carl Jung já tinha deixado isso pra gente, e essas personas vão moldando o nosso roteiro. Então é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez, e bora lá! É isso aí, gente, ele é muito... uma pessoa incrível, eu amei, né, conheci, daí já viramos amigos, e isso é muito importante, a gente ter essa família de amigos, de colegas de profissão, e um colaborar com o outro. Isso, para mim, é fundamental. Eu sempre procurei fazer isso, apoiar o trabalho do outro. Não é à toa que Deus vem me brindando e me agraciando com tantas boas amizades e com tanta coisa boa na minha vida. Sempre me perguntam, doutor, e o senhor sabe bastante sobre isso, falando em máscaras, no fundo acaba sendo uma máscara. Sim, sim. As pessoas sempre me perguntam isso, mas você está sempre sorrindo, você está sempre alegre, você é essa explosão de alegria, quando você entra no ambiente a gente sente, e olha, você não tem problemas. Uhum. Ai. Quem não tem, né? Fala da importância, porque muitas vezes a gente fala de máscaras, a gente, principalmente nós terapeutas, falamos da importância de você saber lidar com a sua sombra, mas, evidentemente, você não pode viver só interpretando papéis. Exatamente. Né? E eu, é evidente que eu tenho meus momentos, muitos momentos perrengues, mas eu sou profissional, né? Recentemente tive uma grande decepção, uma tristeza muito grande, mas você é profissional. Então, na hora que você está no palco, aqui é um palco. Sim, é um grande palco. Maravilhoso, o Instagram é um palco. Né? Nas minhas mentorias, eu sempre ensino as pessoas também a saber se posicionar, a saber falar melhor, a saber realmente levar a sua mensagem para outras pessoas, mas tem os seus momentos, né? Fala sobre isso, sobre essa questão de você interpretar tantos papéis. É verdade, é verdade. O Dr. Haut, ele nasceu justamente para poder tangibilizar, né, através das máscaras, aquilo que é intangível, que são nossas percepções. E poder explicar, né, através do visual, como que pode ter relacionamento com algum dos nossos comportamentos. Então, no decorrer da nossa dramaturgia da vida, a gente vai passando inúmeros processos. Então, a gente tem um processo lá na infância em que a gente vai recebendo toda aquela base de informações e aí a gente vai moldando nossas crenças, vai potencializando os nossos valores. E quando você começa a interpretar no grande teatro da vida, você começa a interagir com as pessoas, no mundo, no palco das pessoas, muitas vezes a gente pode nos frustrar. Muitas vezes a gente nos decepciona pela percepção que a gente tem daquele cenário. Isso. E aí essa frustração acarreta numa moldagem psíquica em que a gente passa a ter um outro comportamento. E é essa que é a representatividade da máscara, da persona. Então eu percebo que naquele ambiente eu preciso ter um comportamento para me proteger, para eu me pertencer. Então eu vou me adaptando. E aí a gente perde esse sorriso, a gente perde essa alegria, porque a persona vai nos afastando da nossa essência, da nossa identidade. Então a gente passa, através desse trabalho, poder estar levando a mensagem para que fique fácil uma percepção e de repente você
como você mencionou no início, né? Uma percepção, ela muda tudo. Então, esse é um trabalho que a gente faz. As máscaras que o Dr. Hout utiliza justamente representam isso, os momentos em que a gente está vivenciando algum momento de desafio, algum momento de superação, ou até mesmo, quando eu apareço todo com a máscara preta, aquele momento de escuridão, que é onde realmente... Que você está usando agora, depois ele tem várias outras máscaras, e cada máscara desta é representando uma mensagem que ele quer passar. Por exemplo, agora você está com a máscara preta. Eu tô com a meia máscara. Meia máscara, você tem eu tenho a toda preta. Essa meia máscara, ela representa o quê? A importância da persona, né? Que a gente realmente precisa se moldar em um determinado ambiente para poder se pertencer, para poder levar a mensagem, que nem agora estamos aqui como um profissional, passando essa mensagem, levando até vocês uma mensagem que possa, de uma certa forma, auxiliá-los. E essa persona me representa isso. Então, assim, eu tenho a minha essência, eu não perdi, não estou bloqueado dos meus valores, nem me escondendo de nada, mas a meia máscara representa isso, que é importante, sim, a gente reconhecer que existem personas e é importante, sim, a gente saber utilizá-las. Então, por isso que a meia máscara representa isso. Com certeza. Até mesmo quando ao você lidar no meio ambiente, com outras pessoas, no network, na família, são ambientes diferentes. Sim. Até a forma de você se comportar, de você falar, de você interagir com aquela pessoa, ela é diferente. Sim. Não é isso? Exatamente. A gente chama isso de identidade. Então, quando eu tenho claro a minha identidade, ela está em harmonia com os meus valores, eu aqui, por exemplo, nesse momento, estou com uma identidade profissional. Então, eu tenho um comportamento que tem que ser coerente com essa atividade. Quando eu estou no meu relacionamento, em casa, eu tenho uma identidade de marido, de pai. Então, eu estou em harmonia com os meus valores. Então, a identidade nossa, ela é a nossa essência. É aquilo que está realmente conectado com os nossos valores. E quando você migra para os ambientes, você utiliza aquela identidade moldada naquele ambiente que você construiu, que você preparou, que você estudou. Então, o importante é todas elas estarem sempre em harmonia com seus valores, né? Sim, importante. Eu sempre falo sobre a sua real identidade. Que faz toda a diferença quando você descobre. Muitas pessoas, eu sofri por muitos anos, algumas pessoas conhecem um pouco da minha história, e porque eu não tinha noção, eu não tinha pertencimento, descoberto a minha real identidade de filha de Deus, né? De essência divina, como eu falo no livro Ser de Luz, de centelha divina. Quando você entende isso, que o Espírito Santo habita em você, que você é filho e filha de Deus, e que você é indestrutível, que você é imortal, que você está aqui de passagem, e que você precisa realmente primar por esses valores, pelos atributos do Espírito Santo, porque o seu corpo é templo disso. Com certeza. Então, quando você descobre, né, que você aqui está cumprindo essa missão, ontem eu ouvi uma palavra na igreja que eu frequento, que eu sempre vou, um alô especial a todos aí da Ressurreição em Cristo, em Alphaville, do pastor Ronier, e o Bruno, esposo da doutora Thalita, que breve vai estar conosco também. Sinal, foram eles que inauguraram, né, o nosso podcast aqui. Ele deu uma palavra aqui muito interessante, falando como o próprio Cristo já nos intitulou, né, na palavra, na Bíblia, de embaixadores dele. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na Terra. E eu tenho também um outro livro, que é A Menina Marciana, porque nós não somos desse mundo, que eu represento bem isso. Quando você entende que você não é desse mundo, que você está aqui para evoluir, que você está aqui numa missão diplomática, numa missão de cumprir esse papel de embaixador e embaixadora de Cristo, né? E eu fico muito feliz de ter recebido o título de embaixadora da paz, já em função de vários outros trabalhos, e olha a responsabilidade como aumenta.
Então, é isso, né, doutor? Exatamente. Eu tive já a oportunidade de frequentar vários ambientes, várias culturas, e é interessante a gente perceber como a cultura de cada ambiente vai formando os hábitos. E esses hábitos vão potencializando nossas crenças. E muitas vezes essa cultura ela não está em harmonia com a nossa essência, com aquele valor. Né? Eu conto isso nas palestras, que eu acredito que Deus colocou uma sementinha, né, dentro de cada um, que é exatamente aqueles seus principais valores, é aquilo que faz realmente você acordar de manhã, levantar e fazer a diferença na sua vida. E quando você muitas vezes se perde, né, dessa sementinha, ou por conta de cultura, ou de uma crença que foi instalada, de uma situação que você passou, que fugiu, né, do seu controle, que foi algo maior que isso, muitas vezes isso nos paralisa, cria-se uma persona, uma máscara totalmente fechada, e você para de ter o brilho, e aí você vai se afastando. Então isso é preocupante. Muitas vezes você precisa parar e se reposicionar. Então, será que a cultura, o ambiente que eu estou vivenciando está em harmonia com essa sementinha que eu tenho dentro de mim, que é única? Com certeza, né? E aí, quando você descobre... Valores, porque existe até estudo científico que você é o resultado das 6 pessoas mais próximas que você convive. Então, de que adianta você estar se queixando da vida, você querer ser próspera, mas você está em ambiente de pessoas negativas, reclamonas, né, que estão representando as trevas, e não a luz, e não a Jesus. Então, você precisa também ter esse entendimento. Exatamente, né? Exatamente. Você tem sempre que procurar a luz, né? Isso. Vai para um processo em que te traga mais clareza, né? Mas tudo para mim é o que eu digo. Vença o seu palco interno. Porque o nosso mundo externo, ele é um reflexo daquilo que está internamente. Mas para quem ainda não te conhece, eu tenho certeza que você vai estar compartilhando, mandando essa frutinha, principalmente a galera do Instagram não está dando para eu ler, eles estão botando várias mensagens. Estou vendo aqui seus livros. Gratidão. Legal, obrigado. Não deu para ver quem. Mas... A gente está ao vivo aí também? Isso, ela está filmando, ela vai colocar depois a filmagem. Mas para você que está conhecendo, está nos conhecendo agora, eu peço que o senhor conte sobre esse autoconhecimento. O Dr. Halt surgiu como? Na verdade, eu sou como todo mundo. Eu uso personas. Eu reconheci o estudo disso através de um processo que eu também passei de adversidades bem impactantes. Vamos conhecer o Evandro. Porque algumas pessoas ainda acreditam que eu possa estar me escondendo. Né? Não, deixa eu falar. Deixa eu dar um... Pode. Por favor. É só uma coisa. Quando eu conheci logo, só vi com máscara, eu achei que ele tinha cicatrizes. Porque ele usava realmente a máscara. Mas é uma ferramenta. Isso, é uma tangibilidade para as pessoas poderem entender isso. E é interessante porque esse mundo digital, ele é muito maluco, né? Assim, foi muito desafiador. Por quê? Porque foi meio que uma sequência, né? Então não foi episódios isolados, eles vieram tudo numa sequência. Então teve um sequestro que me causou esse problema, que me direcionou para uma doença física, e depois isso potencializou, né, somatizou para uma doença emocional. Uma ruptura, vamos dizer assim. E para eu entender esse processo, porque eu não conseguia, né, dentro de uma terapia normal, a linguagem era muito distante. O profissional, ele, por não ter vivenciado, era muito desconecta essa conversa, essa conexão. E eu mergulhei nos estudos. Então eu comecei a estudar ferramentas sobre o cérebro, fui entender o cérebro, fui entender toda essa parte de neurociência, fui estudar sobre física quântica e, por fim, eu acabei me formando psicanalista. Quando eu compreendi esse processo, eu escrevi um livro e achei que meu trabalho estava pronto. Tá o livro aí? Esse, é esse mesmo. É o Subir Consciente.
E esse livro é engraçado porque eu também, várias vezes, eu recebi mensagem, você escreveu errado, é subconsciente. Não, é subconsciente. Porque ele tem uma conexão com o alto, né? Com você buscar a Deus. Então a escada ela tem uma representatividade muito forte para mim. E depois desse livro eu falei, bom, encerrei. Mas aí algo começou um chamado maior. E eu comecei a clinicar. Então, com a experiência de ter ficado do lado de lá da mesa e depois do lado de cá do divã, vamos dizer assim, eu comecei a entender algumas coisas. Eu comecei a perceber que realmente essas máscaras, elas nos bloqueiam a acessar. Porque nesse processo que eu vivenciei do pânico, eu não aceitava isso. Mas ele era muito forte. Só que para mim precisava fazer sentido. E a cultura em que eu estava vivenciando dizia para mim assim, cara, isso é frescura. Isso também é assim, para de mimimi. Só que só quem vivencia isso sabe exatamente o poder disso, a força que isso tem. Então, como é que você faz? Já tem aquela máxima, né, que o conhecimento te liberta. Conhecereis a verdade, ela vos liberta. E eu fui entender, conhecer o que estava acontecendo comigo. E aí deu todo esse processo. E com isso eu comecei a perceber uma facilidade muito grande em auxiliar as pessoas a saírem desse processo. Aí eu falei, bom, então vamos transformar isso de uma forma que a gente possa ampliar e auxiliar mais pessoas. Foi quando surgiu o Dr. Hout. Então, como que eu poderia dizer isso de uma forma diferente? Então, metaforicamente, a gente percebeu que dentro do consultório, quando eu trazia uma narrativa de que a pessoa poderia estar interpretando um papel diante de uma cena, a compreensão e o ressignificado que ela fazia do trauma era muito mais fácil. E aí, por isso que eu digo de que a vida é um grande teatro, a gente está sempre interpretando um papel. E você ter a consciência de que isso existe, te facilita muito você sair. E aí, com esse processo, a gente desenvolveu a ferramenta, que é o DNA emocional, que ele consegue trazer, né, uma narrativa assim, muito aproximada, muito próximo, exatamente, para não dizer até fiel, do que realmente você está sentindo. Ele te identifica os pontos, talvez aquela ferida mortal que causou todo esse processo que você está vivenciando no momento, porque uma coisa que era muito nítida, o desafio do terapeuta é a confiança da pessoa. Porque quando você chega lá, a hora de dizer, você tem todas essas máscaras, essas personas. Aí quando você vai criando narrativas alternativas para poder chegar no ponto. Então esse é um processo que tem um período. O DNA ele ajuda a antecipar esse processo, porque ele já identifica muito fácil. Então, dentro de um processo de atendimento, é muito mais fácil, porque você tem ele ali, escrito, você tem esse problema. A outra dificuldade que a gente tem é de poder trazer em palavras esse caos emocional que está aqui. Porque você concorda que se você soubesse, você já resolveria, por isso que você procura um profissional. Só que também é difícil você trazer uma narrativa, né, que realmente tenha sentido com tudo aquilo que você está fazendo. E o DNA emocional, ele te traz essa narrativa. Eu quero falar também sobre essa ferramenta, porque além de ser psicanalista também, e treinadora, igual a ele, colega, eu também vivenciei. Eu sempre trago no programa, eu sempre falo, porque lá na Bahia, os meus patrocinadores sabem bem disso, né? Eles muitas vezes me contratavam para o testemunhal. O testemunhal é muito forte. E eu dizia, primeiro eu conheço o produto. Se eu não conhecer o produto, eu não vou mudando o meu testemunhal.